Boa noite a todos. Com a permissão do Mestre Jesus e da espiritualidade da Casa de Glacos, hoje eu trago o tema, o estudo, a dignidade. E eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje relembrando uma frase que os mais antigos na casa vão lembrar muito, que se encontrava aqui. Que vocês guardem esta frase durante todo o nosso estudo. O compromisso da FEIG é com o ser humano. Lembremos disso. O compromisso nosso é com o ser humano. E a partir daí, eu vou começar a desenvolver o nosso estudo. Que quando eu recebi, eu percebi que seria um desafio. Porque a gente está acostumado a fazer estudos de temas da doutrina, reencarnação, evolução, passagens do Evangelho. E a gente se dá de frente com uma palavra, apenas uma palavra para desenvolver. Dignidade. E não foi surpresa do desenvolvimento desse estudo perceber tudo que ela engloba. Engloba o ser humano, a nossa finalidade, os nossos objetivos, o nosso fim. E eu vou começar pelo significado da palavra. Aquele que eu fui lá no Google, que é onde todos nós vamos agora, nossa grande fonte de referências, e pesquisar. O que está lá no Google? O que é dignidade? E o conceito é qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. O Google já me deu uma responsabilidade muito grande para se iniciar. Já não era um mero estudo. A dignidade é algo tão importante que ela está na nossa Constituição. Ela está no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade. Ou seja, o princípio da dignidade representa uma lista de garantias fundamentais, que é protegido juridicamente. Ele é fundamental para a instituição da ordem jurídica, pois ele tem como fundamento os direitos da pessoa humana. É condição prévia para o reconhecimento de todos os demais direitos. Mas hoje aqui, eu vou fazer o estudo em cima do lado filosófico da dignidade. Ou seja, a dignidade de uma pessoa está no valor que ela tem. É o valor que ela exerce com autoridade moral, com o conhecimento que ele tem do seu papel como ser humano. É o que ele representa na família, na sociedade e, principalmente,
perante Ele mesmo. Porque o meu compromisso primeiro é comigo. E esse conceito de dignidade, ele foi construído ao longo do tempo. No desenvolvimento das sociedades, na caminhada evolutiva da humanidade. Ainda não temos esse conceito todo fechado, porque ainda estamos em caminhada evolutiva. Ainda temos conforme o que damos conta. E esse fato foi confirmado pelos espíritos que conduziram à codificação da doutrina espírita. Que a construção do ser humano, a sua evolução, foi conforme a sua caminhada. O que se tinha como dignidade, direitos, no tempo do Cristo, hoje temos outros conceitos. Não podemos apontar que no passado fazíamos isso ou aquilo. Era o nosso momento evolutivo. Mas temos que ter como horizonte lá na frente outros objetivos, sempre caminhando na melhoria do ser humano. E dignidade humana é um valor universal. Ela não está ligada a uma religião. Ela não está ligada a um segmento da sociedade. Mas é de todos, porque ela vem no ser humano. Ela vem dentro da nossa consciência. E ela é independente de raça, de nossa nacionalidade, de credo, de sexo. Ela está na nossa consciência, na percepção de que eu sou um ser. Eu não sou apenas um amontoado de células que funcionam, que por isso eu ando, eu falo, eu me alimento, eu respiro. Todos nós aqui temos consciência que somos muito mais do que essa capa de carne que apresentamos. Aqui, no mundo material, nós viemos com o corpo de carne, representando personagens. O personagem que eu necessito neste meu momento evolutivo. Em outros momentos, ele foi diferente. Passei por corpos masculinos, passei por situações financeiras mais abastadas e menos abastadas, com mais necessidades. Passei por corpos mais adoecidos, com mais dificuldades. Cada um passou por momentos diferentes. Para quê? Vivenciar e aprender. Então, temos consciência que o nosso corpo é um instrumento que eu utilizo neste momento da minha vida, porque a minha vida é toda minha vida espiritual. Isto aqui é apenas uma parte dela, que utilizamos neste momento para trabalhar a minha evolução. A partir do momento que eu tenho esta consciência da minha vida espiritual, o que eu vou buscar para mim? O que eu busco para este ser
que está aqui neste momento. Quais são os meus objetivos? Amealhar riquezas? Procurar alegrias transitórias? Felicidades que duram horas, minutos, talvez alguns anos? Mas ao me despojar deste corpo físico, permanecerá aqui? Ou vou buscar os valores que nos traz dignidade, evolução, respeito, amor, principalmente o amor próprio a mim mesmo. Porque eu me amando, eu vou buscar o que é de melhor para mim. E quem foi o exemplo maior histórico de dignidade, de exercício do trabalho com dignidade, senão o Mestre Jesus? Ele colocou o ser humano à luz do sol. Ele evidenciou o ser humano. Retirou das trevas aquele ser jogado à beira da estrada, maltrapilho, pisoteado, largado. Ele veio, nos deu a mão, levantou e falou: tenho algo muito melhor para você. E ele vivenciou cada minuto seu de trabalho com dignidade, com respeito, sem aviltar a liberdade de ninguém. Ele acolhia todos, ele consolava, ele não passava a mão na cabeça, ou como melhor dizem meus filhos, ele não passava pano. Ele falava: vá e não peques mais. Mas demonstrava o caminho seguro. Em até momentos de grandes dificuldades, como na passagem da mulher que seria apedrejada, e que ali foi solicitado que ele desse a sua opinião, qualquer um de nós aqui ia falar assim: eu acho que ela merece mesmo, né? Vive em pecado, olha lá. Olha como é que ela está. Hoje em dia, a gente ia para as redes sociais ainda, né? Digitava, curtia, sou contra, sou a favor, porque todo mundo tem que ter uma opinião, todo mundo aponta. Jesus teve a dignidade, naquele momento, em que ele quis demonstrar para todos os presentes que todos nós temos as nossas dificuldades. Ele ali poderia ter gritado para cada um: você tem esta dificuldade, você rouba o seu irmão, você matou aquele. Porque ele sabia, ele tinha autoridade. Mas qual foi o papel de Jesus? Ele escrevia silenciosamente na areia, e cada um ali percebeu e foi saindo calado. Ele não fez barulho. Ele respeitou cada ser humano com o seu passado, com a sua dificuldade. Porque não estamos aqui para apontar. Nós estamos aqui para auxiliar. Nós estamos aqui para caminhar lado a lado. É o princípio da caridade, benevolência e indulgência.
Ali, ele trouxe a responsabilidade de cada um, mas não aviltou a dignidade de cada um. Ele é o exemplo vívido de tudo isso. Ele veio para espiritualizar o ser humano, retirar esse nosso apego à matéria e nos trazer a educação, não mais a educação intelectual, aquela que nós adquirimos nos livros, aquela que está à disposição, que é importantíssimo, porque a partir do momento que nos desenvolvemos intelectualmente, é que temos a capacidade de discernir e separar o que é bom e o que é ruim. Mas ele veio principalmente trazer a educação moral, aquela que forma o caráter, aquela que forma hábitos saudáveis, né? E a doutrina espírita, ela, nesse arcabouço que ela tem de ser uma doutrina filosófica, científica e religiosa, que é voltada para o desenvolvimento moral do homem, ela elege como ponto central de seus ensinos e reflexões a dignidade da pessoa humana. Por isso eu pedi para vocês lembrarem da frase. O compromisso é com o ser humano. E nisso ela abraça outras questões relacionadas à defesa da vida, do progresso moral e social das sociedades, da ressocialização dos condenados, daqueles que tiveram as suas dificuldades, a quem nós não devemos acusar, mas buscar trazer para o entendimento, dos valores do trabalho livre, da importância do trabalho para o ser humano, o trabalho como fonte de material para que eu possa trazer alimento à minha família, educação à minha família, a oportunidade de trabalhar, de estudar. Se não tivéssemos o recurso material, hoje não poderíamos estar aqui, porque nós precisamos de um transporte, nós precisamos de uma roupa, nós precisamos estar alimentados para poder estar aqui e poder estudar e aprender. É uma necessidade. Mas a doutrina traz para a gente o entendimento de até onde vai o trabalho livre e o trabalho escravo. Quando eu apenas foco na minha vida material e esqueço que eu preciso, principalmente, desenvolver é a minha vida espiritual, o meu convívio com os meus familiares, com a sociedade, com aqueles que estão ao meu lado. Dos valores do progresso das ciências, da manifestação do livre pensamento. A ciência tem que caminhar juntamente com o progresso moral. Porque essa inteligência sem moral é inteligência que pode ser utilizada para o mal. Lembremos que o mesmo princípio que fez a bomba atômica, que foi utilizada para disseminar milhares de vidas, é o princípio utilizado hoje numa ressonância magnética, no tomógrafo, na medicina, e que salvam milhares de pessoas até hoje. O problema não é no descobrimento, é como utilizamos a inteligência. E para ela ser utilizada com dignidade, teremos que ter os preceitos morais muito bem firmados. Os preceitos de direito à vida,
de direito à educação, à alimentação, de igualdade entre todos nós. E principalmente a nossa liberdade de culto. Cada um está em um momento evolutivo. Cada um vai procurar se relacionar com o seu Deus conforme a sua necessidade. O conhecimento da doutrina espírita, Kardec deixou bem claro, não é para ser imposta e não será a maior religião do mundo, mas estará presente em todas as religiões e em todas as sociedades, porque ela visa o ser humano e o seu desenvolvimento pleno, a consciência da vida espiritual eterna, a existência de um Deus soberanamente justo e bom. Todas as religiões estão caminhando para isso. E à medida que o ser humano evolui, aquelas que não se adaptarem, elas vão começar a regredir. Porque é uma necessidade a evolução. E nessa esteira de pensamento, o codificador, ele conceituou o Espiritismo no livro O que é o Espiritismo, definiu como sendo a doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que dela emanam. Ou seja, é tudo isso que vivenciamos. As nossas grandes dificuldades e os nossos grandes questionamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? E o que eu preciso fazer aqui? E nós temos que avançar sobre essa matéria do plano material. Porque cabe a nós criar uma sociedade onde o interesse coletivo prepondere sobre o individual. Conforme nos asseveram os espíritos superiores, a vida em sociedade é uma necessidade para o progresso, para que o progresso seja alcançado. Ele é necessário para que, sob a égide de uma justiça imparcial, que alcance a todos indistintamente, fazendo prevalecer os sentimentos de igualdade e colaboração. Só existe um caminho para a evolução: a vida em sociedade. E nas questões de 766 a 768, os espíritos nos esclarecem muito bem dessa necessidade. Na questão 766, Kardec questiona: a vida social é uma obrigação natural? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Não viemos caminhar sozinhos. Nós viemos vivenciar. Eu só posso provar que eu evoluí, que a caridade, o amor, está solidificado no meu ser, se eu exemplificar. E como exemplificar sozinho? Isolado, lá no meu canto?
Como que eu vou exercer a minha paciência se eu não tiver ninguém para me perturbar? Vou exercer ela com os pernilongos que me perturbaram? Não tem como. É a necessidade. Cada um é responsável pela sua evolução. Mas ela tem que ser exercida em conjunto. No auxílio a cada um. Na questão 767, Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E eles respondem: sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Na questão 768, Kardec questiona: o homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? Espiritualidade, mais uma vez, é incisiva. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. E Kardec complementa com seu comentário esta questão. Nenhum homem possui todos os conhecimentos. Pelas relações sociais é que se completam uns aos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedades e não isolados. Se somos seres que devemos viver, que vamos viver em sociedade, fomos criados para viver em sociedade, fomos criados para auxiliar os companheiros de jornada a evoluir, a dignidade se passa a ser um ponto principal nesta jornada. Sem ela, não há evolução. Como posso auxiliar aqueles meus subordinados no trabalho se eu não dou dignidade ao trabalho? Se eu não respeito o trabalho do outro? Se eu não remunero devidamente o trabalho do outro? Se eu exerço a minha profissão com arrogância, dentro do meu pedestal de chefe? Ou se exerço a minha profissão com a displicência no meu momento de ser o subordinado? Com a displicência? Como tenho exercido as minhas tarefas do dia a dia? Como eu posso auxiliar a minha família se eu não respeito a minha companheira? Se no dia a dia não estou ali ao lado dela, ou apenas trazendo atos que não auxiliem na evolução, no trabalho, no reconhecimento do trabalho do dia a dia na casa, no auxílio no dia a dia na casa, no auxílio ao trabalho fora da casa, na criação dos filhos? Como posso auxiliar aos meus filhos se eu não sou exemplo de dignidade? A observância plena ao princípio da dignidade da pessoa humana é o que está mais conforme com a ótica da doutrina do Cristo e dos Espíritos, visto que permitirá a criação de uma sociedade em que a cooperação, sobrepondo a competição,
entregará a cada um o necessário à sua sobrevivência e proporcionará a cada um as condições do desenvolvimento moral do espírito imortal. É trocarmos a competição pela cooperação. O mundo hoje nos chama à competição. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ter o melhor carro. A minha bolsa tem que ser a mais bonita. Eu tenho que ser o que tenho mais likes nas minhas redes sociais. A busca do mais. E o que nós precisamos não é do mais, é do necessário. Aquilo que eu preciso para exercer a minha dignidade e da minha família. Trazer para dentro da minha casa valores morais e de entendimento de que o que eu tenho no momento é o que eu preciso para a minha evolução. E o que eu mais preciso nesta caminhada são duas palavrinhas que praticamente todos já receberam na nossa orientação. Bom ânimo. Bom ânimo. Fé. A certeza da vida espiritual. A certeza que estamos em momentos de dificuldade. Como Chico Xavier foi muito bem alertado, quando ele estava no momento de grande dificuldade e ele sofrendo muito, e ele recebeu a mensagem. Tudo na vida passa, até as alegrias passam. A consciência, o que fica, é aquilo que eu já registrei dentro do meu espírito de valor. Porque é no momento em que eu tenho a certeza da minha vida espiritual, do meu trabalho, da minha necessidade de trabalho, de construção desse ser, no meu momento de dificuldade, eu vou estar fortalecido. Vou sofrer? Vou. Nós não viemos na Terra para passar por só alegrias. Vamos sofrer, sim. Mas não vou desesperar. Vou ser forte e entender. E a luz para a saída daquele momento vai estar ali, no momento correto. No seu tempo. Quando eu estiver preparado para receber. Quantas vezes ficamos frustrados por uma promoção no trabalho que não chega? Mas será que estamos preparados para isso? Que naquele momento daquela promoção, eu não vou exercê-la com tanta arrogância, com tanto orgulho, e que pode ser, às vezes, a minha escapada moral? Então, ela tem que vir no momento em que eu vou estar preparada para receber. Porque dignidade é algo intrínseco no ser humano. Ela não carece de decreto legal. Não devia carecer de decreto legal, como está na Constituição. Já devia fazer parte da nossa vida. Já devia estar solidificado, porque nós já temos o conhecimento disso, não há dezenas de anos, há séculos, desde a nossa criação, desde que quando fomos criados.
simples e ignorante. Simples por sermos pessoas únicos, espíritos únicos. Ignorantes porque ainda não tínhamos todo o conhecimento, mas a centelha divina, com as leis morais, já constava da nossa consciência. Nós já convivemos com esse ensinamento há milhares e milhares e milhares de anos. A doutrina espírita, quando trouxe lá, Kardec trouxe no livro As Leis Morais, que é um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, que agora não estou lembrando qual deles, mas um capítulo inteiro, ele trouxe a luz para esses princípios, que são os valores que regem o universo. Ele fala da lei de progresso, que todos vamos evoluir, todos vamos chegar a sermos Cristos. Todos vamos chegar a sermos Cristos. Então, por que eu tenho que olhar com desprezo para aquele irmão que momentaneamente está, às vezes, numa rua e achar que ele é menor do que eu, porque ele também vai ser um Cristo? E talvez ele chegue lá muito antes de mim, porque eu não sei da caminhada dele. Então, termos a consciência da evolução e da nossa caminhada é um ponto determinante para eu mudar a minha visão do outro. Ninguém pode ser inferiorizado pela sua condição momentânea aqui e pela sua condição espiritual, porque ele também vai ser um Cristo. Então, eu tenho que respeitá-lo, como eu respeito o Cristo hoje em dia. Né? A lei de liberdade, que quantas vezes confundimos com a libertinagem. Lei de liberdade é entender que eu sou um ser que posso tomar a rédea da minha evolução. Temos que parar com a palavra Deus quis, Deus mandou. Se Deus quiser, nós terceirizamos tudo que acontece em nossa vida. Os responsáveis por tudo somos nós. Não é Deus que quis. Deus sempre quer a nossa evolução, a minha atitude voltada para o bem e a convivência no amor. A lei de sociedade, que já discutimos, lei de trabalho. Trabalho para aquisição material e trabalho em função do outro. Trabalho útil. E que eu gostaria muito de chamar a atenção hoje, porque hoje é o dia do voluntariado. E que coisa mais linda falar sobre dignidade no dia do voluntariado, em uma casa que nos abre os braços para o trabalho, que nos dá essa oportunidade de estar aqui, servindo o outro, mas principalmente servindo a mim. E eu faço disso um convite para que todos, ao sair daqui, repensem aqueles que ainda não fazem um trabalho na casa, ou se fazem, que procurem outros, que analisem os seus trabalhos. Convite ao trabalho voluntariado. Não só aqui na casa, nós temos inúmeras opções ao nosso redor. Em hospital, numa casa do vizinho,
trabalhar em função do próximo é necessidade nossa. Necessidade. Quem é o beneficiário? Sou eu. O maior beneficiário desse estudo, eu tenho certeza que sou eu. Quem precisava escutar isto, sou eu. Porque a misericórdia divina coloca na minha vida aquilo que eu preciso melhorar. Não é coincidência. Não é porque Deus quis, é porque eu preciso. A dignidade é um resgate da prática da lei do amor, da justiça e da caridade, que foi também aplicada por Cristo e reafirmada na essência das leis morais. Esses valores, eles estão aqui já há muitos anos, já convivemos com ele, né? E já chegou a hora de aplicarmos em todas as atividades que nos achamos inseridos. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 1, ele nos traz o seguinte ensinamento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável a sombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Regime de urgência. O Evangelho do Cristo. E esse Evangelho tem um caminho bem claro que Jesus nos deixou. No Evangelho de Mateus, versículo 37 a 40, quando ele foi indagado qual é o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu, disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ainda não temos a capacidade de amar na plenitude do Jesus Cristo. Mas já estamos no caminho evolutivo de ter a capacidade de tratar com dignidade todos os outros seres humanos. Já temos evolução para isso. Posso, às vezes, dar uma escapada, mas temos que ter a vigilância de que o nosso compromisso é com o ser humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 nos esclarece: amar o próximo como a ti mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Que a partir de hoje, passamos a enxergar em cada irmão que encontrarmos o Cristo, porque ali dentro daquele ser tem um Cristo sendo
criado, sendo gestado em evolução. E lembremos que nós, como futuros Cristos, merecemos o que há de melhor em matéria de amor, de moral, de convivência e dos bens que, com tanto amor, Deus nos proporcionou a vida. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de mais um estudo.